Olá família, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no nosso canal. Eu me chamo Amanda, tenho 28 anos e tô aqui tão perdida quanto você nessa vida, mas tentando me encontrar, né? Porque é isso, como diz a minha bio aqui no YouTube, não sei, só sei que venho sendo assim e cada passo que a gente dá na vida a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre a gente, né? No último vídeo que eu postei, eu falei sobre as crises existenciais e como elas são necessárias pra gente se sentir incomodado e mudar. E, gente, isso é tão real. Eu queria aprofundar mais sobre isso hoje, porque, nossa, toda a crise que eu tive, ela foi tão necessária para que eu me movimentasse e buscasse mudar, porque até às vezes você fica deitado demais no sofá, em uma posição, você vai ficar incomodado, você vai querer mudar de posição, entendeu? Então, é esse incômodo. No comodismo, em você estar confortável demais, em você estar acomodado demais, que incomoda. E que exige que o nosso corpo busque melhorar. Porque se você não melhorar, você vai ficar daquele jeito por muito tempo, tá? E não é isso que a gente quer, né? Ninguém quer ficar sofrendo, ninguém quer ficar com aquele arrependimento o tempo todo. E pessoalmente falando, eu hoje não me considero mais uma pessoa muito ansiosa, até porque a vida ensina a gente a controlar as nossas crises de ansiedade. Eu já fiz muita terapia para poder lidar com isso. Então, desde os meus 4 anos de idade que eu lido com ansiedade, minha primeira crise de ansiedade foi com 4 anos só. Na escola eu tinha aquela fase de isolamento, eu não brincava com outros colegas, eu não interagia com as crianças, eu só ficava com a minha professora. Eu chegava e ia para a sala dos professores, eu ficava com a pró o dia inteiro, no intervalo, eu ia com a pró para a sala dos professores, eu ficava esperando minha mãe chegar com a pró, não brincava com as crianças, eu tinha medo de tudo. Tudo me dava muito medo. Eu lembro que eu vivia em constante medo, velho. Era uma criança que vivia com medo de tudo, medo, sabe? Quando você é criança e você fala assim, mãe, tô com medo do escuro, você acha que é uma besteira, porque no escuro não tem nada. Mas quando você é criança, você realmente tem medo. E eu não sei porque que eu tinha medo na época, mas eu sei que eu vivia com medo. E minha primeira terapia que eu fiz foi com 4 anos, justamente porque eu era muito ansiosa. E, enfim, hoje eu sei o porquê, né, de ter vivido aquilo naquele momento. Mas não vem aqui ao caso. Então, outro momento muito forte na minha vida que eu tive que passar por terapia, que foi inclusive a primeira vez que eu tomei antidepressivo, e eu tomei sertralina, uma dose bem baixinha, mas ainda assim foi a primeira vez que eu tomei, eu tinha só 7 anos de idade, tá? 2004. Então, em 2004, eu tinha 7 anos de idade só, e eu já tive que ser medicada com sertralina, porque eu comecei a ter crises de ansiedade muito pesadas. Minha mãe estava grávida na época, então eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa com a minha mãe, porque ela foi uma gravidez de risco. Eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa com a minha irmã, sabe? Eu tinha muito medo de... Eu ficava imaginando, eu lembro que eu ficava imaginando que eu podia pegar minha irmã no colo, né, e deixar ela cair, acontecer alguma tragédia, e eu sofria muito com isso, sabe? Crise de ansiedade mesmo. Agora imagina, eu fui uma criança muito ansiosa. Pra chegar ao ponto de ter que ser medicada com 7 anos. Aí hoje eu fico olhando assim, minha filha, ela tem 5. E ela é tão saudável, sabe, velho? Ela não fica doente. A gente leva ela no médico uma vez por ano, porque a gente conversa, a gente é presente na vida dela, sabe? Graças ao nosso trabalho, que proporciona que a gente fique muito tempo dentro de casa trabalhando. Então a gente pode ficar com ela 100% o tempo inteiro. E eu não tive isso. Meu marido também não teve isso na infância. Então... é outra realidade, sabe? A gente realmente ver tudo aquilo ali que a gente passou e não repetir e querer fazer diferente, porque eu lembro que eu vivia doente. Eu vivia muito doente, eu era uma criança que vivia cheia de crise alérgica, vivia de polaramina, eu vivia no hospital, sabe? E foi pesado, foi uma infância assim, foi muito boa, porque eu soube ser criança, eu brinquei muito, mas ainda assim eu passei por muitos problemas que hoje eu entendo até como grande parte deles sendo o desenvolvimento da minha mediunidade, porque na época ninguém tinha noção de nada, ninguém sabia nada sobre isso. Hoje a gente tem uma compreensão melhor sobre, mas na época os recursos que estavam disponíveis, minha mãe, para me ajudar, ela usou, sabe? E hoje eu agradeço muito, até porque hoje eu tenho noção
E hoje eu vejo tantas pessoas com a minha idade que têm crise de ansiedade, que ou até mais velhas e não conseguem manusear isso. Por exemplo, eu tenho um tio mesmo que ele já é bem mais velho e ele às vezes tem umas crises assim pesadíssimas e ele fica depressivo, e a gente já tem isso na família, tem esse caso recorrente de depressão e tudo mais. Então eu cresci vendo a minha avó ter depressão. Eu passei a minha adolescência inteira vendo minha avó dentro de casa chorando todos os dias por meses. Então foi algo que eu cresci, que quando eu cheguei na fase adulta eu falei assim, caralho, eu não quero isso pra mim. Eu vou buscar um jeito de fazer diferente. Mesmo quando eu tinha as minhas crises de ansiedade, eu buscava ajuda, porque eu não queria chegar num nível tão extremo assim de ficar igual a referência que eu tinha na minha família, entendeu? Que eu conversei uma vez com a minha mãe que parecia que o karma da nossa família era o psicológico, da gente ter essa espiritualidade muito forte, ter uma mentalidade muito forte e ninguém trabalhar isso, ninguém procurar entender isso, sabe? Ninguém procurar se blindar dessas influências externas e enfim. Então, quando eu fui crescendo, conforme eu fui entrando na janela dos 20, eu fui buscando terapia, inclusive teve um momento em que eu passei por uma parada muito pesada e eu lembro que eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. E eu guardei isso por muito tempo e me levou assim, para um fundo do poço que eu entendo hoje como tendo sido a pior crise que eu já tive na minha vida, porque realmente foi o fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do poço, sabe? E foi quando eu fui atrás de ajuda, porque eu não queria mais viver daquele jeito. Então é um incômodo, é uma crise, é um momento muito ruim, mas são essas coisas horríveis que acontecem com a gente que forçam você a buscar melhorar, forçam você a buscar entender. E se você não quiser entender aquilo, se você não quiser melhorar, se você não buscar ajuda, se for uma parada recorrente, sabe, que você tem que lidar por muito tempo com aquilo e que não parece que melhora, cara, você vai aguentar isso aí por quanto tempo? Você não cansa, não, porque eu realmente cansei. Eu lembro quando eu era adolescente, eu cheguei a me cortar muito, sabe? Inclusive, várias dessas tatuagens que eu tenho no braço são em cima das cicatrizes que eu tinha, porque eu me cortava, porque na minha cabeça eu tava sentindo tanta dor por dentro que eu queria externalizar essa dor no meu corpo pra ver se aliviava a dor do coração, sabe? Que é aquela angústia que a gente tem quando a gente é adolescente e tudo mais. Então eu busquei ajuda nessa época, eu fui atendida, eu tive um auxílio com a minha psicóloga por muito tempo. Nessa época eu precisei fazer medicação com 19 anos. 19 não, 20. Eu lembro que no meu aniversário de 20 anos eu tava medicada de novo. Eu tive que voltei a tomar um antidepressivo, voltei a tomar sertralina, porque foi um período ali de transição entre escola, faculdade. Eu saí de casa muito nova pra estudar, então eu saí de casa com 16 anos, voltei com 19, aí comecei a ter aquelas crises de, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Comecei a me envolver com muita coisa errada, muita gente errada. E chegou num ponto que, né, psicológico abalou. E eu falei, mãe, preciso de ajuda. Foi quando eu voltei a ser medicada, mas nessa época não durou muito. Até porque eu achei uma terapeuta muito diferente, que me passou várias técnicas para me ajudar realmente a lidar com minha crise de ansiedade, me ajudou a lidar com menstruação, me ajudou a identificar o que era meu, o que não era, o que era em relação os meus sentimentos, o que não era verdade, o que era verdade, entendeu? O que era paranoia, o que não era. E, enfim, eu aprendi. Eu realmente tive que aprender. Mas eu só aprendi porque eu quis. Porque eu não aguentava mais sofrer tanto, eu não aguentava mais passar por aquilo, eu não aguentava mais viver naquela coisa ruim, ter aquelas crises, ter crise de pânico, de ficar aquela sensação de que você vai morrer, sabe? Então, foi uma ansiedade que foi agravando até chegar num ponto de ter crise de pânico. Então, quando chegou nesse ponto, foi quando eu dei o basta. Que foi justamente quando eu tinha ali 20 para 21 anos. Foi quando eu dei o basta e quando eu falei, cara, eu não quero mais isso. E foi inclusive antes da minha filha nascer. E quando eu tava grávida, eu vivi um relacionamento muito conturbado também, então eu tive algumas crises de ansiedade que foram péssimas. E eu lembro até hoje que teve uma crise de ansiedade que eu tive, que foi tão ruim, tão angustiante, que eu lembro que eu ficava, além de me punir, de ficar chateada comigo por estar sentindo aquilo, eu ficava mais chateada ainda por estar
passando todo aquele estresse, toda aquela ansiedade pra minha filha que tá na minha barriga. E na minha cabeça, tudo que a mãe sente, o bebê vai sentir. Então ela já ia crescer, ela já ia nascer uma criança super ansiosa. Ela ia ter muita ansiedade. Então a gente vê que a gente vive de uma forma e a gente não quer que aquilo ali se repita e a gente tenta amenizar na próxima geração, sabe? E com a gente vem dado muito certo. Então quando a gente tem essas crises, esses incômodos, essas coisas assim que parece que não vai ter solução, que você fica presa na sua cabeça, você vai dormir todas as noites pensando e você fica preocupada com aquilo e viajando na maionese em coisas que nem aconteceram ainda, que talvez nem aconteçam, mas você cria uma situação na sua cabeça horrorosa, onde tudo vai dar errado. Sabe? Isso não é legal. Só que a gente não pode te ajudar se você não quiser ajuda. Você não vai melhorar se você não for atrás da ajuda. Se você não se dispor a entender o que está acontecendo com você e buscar melhorar. Porque se você fica acomodado e acha que sua vida toda vai ser esse sofrimento, ela realmente vai ser assim pra sempre. Mas se você chegar no ponto que você fala, caralho, velho, eu não quero mais sofrer tudo assim, eu não quero mais ficar passando por isso, eu não quero mais ficar viajando nessas coisas que não tem sentido, que eu sei que não é real e que só me faz mal, aí sim você busca melhora, você busca entender, você busca curar aquilo ali. Você busca entender o porquê daquelas coisas estarem acontecendo. Inclusive, você entende até de onde é que tá vindo aquilo ali. E você sabe diferenciar se é seu ou se não é. Se é realmente instinto ou se é paranoia, sabe? Então, pra mim, todas as crises que eu tive foram muito necessárias pra me ajudar a evoluir, pra me ajudar a buscar ajuda. E eu reconheci, inclusive, isso, que tem muita gente que realmente tem dificuldade de pedir ajuda porque é como se estivesse passando por cima do orgulho ali. Gente, mas você não precisa ter vergonha de pedir ajuda, não. Se você tem a quem pedir ajuda, peça. Se você tem alguém em quem você pode confiar, que você sabe, e mesmo que você não tenha ninguém por perto, porque eu já cheguei num momento em que eu não tinha ninguém por perto, eu tive que ir no negócio público aí, tipo CREAS, né, que é assistência social, é algo assim, porque eu não tinha ninguém por perto, eu fui e eu busquei um atendimento público, eu conversei com a psicóloga, eu desabafei, ela me ajudou, entendeu? Me encaminhou para outro lugar lá e tal. Então, só você pode sair dessa coisa ruim que você tá vivendo e desagradável e dessa coisa que tá incomodando. Mas eu te garanto que qualquer crise que você tiver vai estar te ensinando alguma coisa, basta você prestar atenção no que ela tá te falando ali, sabe? Porque não é à toa que a gente tem as nossas crises. Se você tá tendo a crise, é por algum motivo, é porque realmente tem alguma coisa ali que tá te incomodando. E se você só aceita aquilo ali como, é assim mesmo, é assim pra sempre, eu vou sofrer pra sempre, toda vez é isso, toda vez a mesma coisa, nunca melhora, você acha que vai melhorar? Se você continuar repetindo essas coisas, inclusive, porque é o que você alimenta o seu cérebro, é o que você está alimentando aqui por dentro, que você vai sempre sofrer, que você nasceu para sofrer, que sua vida tem que ser assim. Não. A gente sofre, mas a gente precisa aprender o porquê que a gente tá sofrendo, a gente precisa entender o porquê que a gente tá sofrendo, pra gente não sofrer mais. Você tem que se incomodar com essas paradas aí e entender que cada crise que você viver, no final, vai estar te transformando da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Sempre, sempre, sempre. Pra mim, nenhuma crise é desnecessária. É ruim, é horrível, ninguém quer viver. Lógico que não, mas se você não passar por aquilo ali, você não vai melhorar. As coisas não vão melhorar. Porque não é à toa que tá acontecendo aquilo ali. Se já tivesse bom, não estaria acontecendo aquilo ali. E a vida não é só subir, subir, subir. Não, a vida a gente sobe e desce, a gente sobe e desce. Às vezes você acha que tá tudo bem, você tá lá em cima, tá arrasando. Aí você vai, puf, vazio. Eu, por exemplo, tava ganhando um horror de dinheiro, tava lá, uhul, sucesso, internet, uau, tô ganhando muito dinheiro, vou ficar rica, vou ficar milionária, blá, blá, blá. Pronto, vazio. Porque não era o que eu queria estar fazendo, sabe? Eu queria estar oferecendo o meu conhecimento de outra forma para as pessoas. E aí eu parei tudo e, enfim, me reconstruí. Então eu realmente não confio em pessoas que não têm crises existenciais, porque eu acho que as pessoas que não têm crises existenciais, elas só aceitam a vida como ela é e vão levando as coisas assim, tipo, sabe, empurrando com a barriga, a força e
Não atualiza o sistema, não faz um upgrade no sistema, sabe? Então, se você tem uma crise e você passa por uma parada lá que você não tá legal e você busca melhorar e você sabe que você vai melhorar e você sabe que aquilo é só um momento ruim que vai te levar no lugar que você quer melhorar, as coisas melhoram. Eu confio de gente que tem crise sempre, porque toda vez que a gente tem uma crise, a gente faz um rebrand total na nossa vida. A gente dá uma recalchutada assim no nosso sistema. É como se o HD resetasse, sabe aquele processo do computador, que eu não lembro agora como é que faz? Não tem aí que a gente deleta tudo do computador pra botar de novo, né? Atualizar o sistema lá dos programas. Versão nova, versão atualizada. Sem nenhuma daquelas cargas pesadas, ruins. É literalmente isso que acontece na gente. Mas só se você estiver disposto a encarar de frente. Se você não tiver, vai ficar com HD antigo aí, Windows 2000 até quando? Entendeu? E era isso, gente, que eu queria trazer hoje. Nem pensei muito no que eu ia falar, só falei, tá vendo? Às vezes eu fico assim, eu quero produzir conteúdo, eu quero falar sobre isso, quero falar. Você não precisa tentar, você não precisa pensar muito, você só precisa, deu vontade, vai lá e faz. Aí eu ficava, mas por que todo mundo faz e eu não faço? Por que, caralho, esse movimento? Entendeu? Aí eu fiz o quê? Cansei daquela inércia que eu tava, tava me corroendo por dentro. Tô aqui agora, voltamos. E a vida é sobre isso.